Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje nós vamos falar sobre a criação de domínios grátis. Então pessoal, como eu tenho falado sobre o wispconfig aí com vocês, não apenas sobre o wispconfig é que vai ser necessário a utilização de um nome, de um DNS para que funcione. Diversos serviços que se coloca na internet, tu vai precisar de um domínio. Então o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como criar um domínio grátis apenas para fazer laboratórios e então configurar esse domínio para que funcione tanto no nosso wispconfig como em outros serviços que vocês possam vir a precisar. Se vocês estiverem escutando um barulho de batida, tem uma obra acontecendo aqui no meu prédio, então infelizmente vai ter que ter esse som de fundo. Eu vou tentar diminuir o máximo na edição, mas para não prejudicar o canal, então eu estou fazendo esse vídeo agora, tá gente? Então o que é um domínio? Eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre DNS, inclusive vou deixar como referência tanto na descrição quanto no documento TXT que vai estar na descrição também os vídeos sobre DNS para que vocês consigam entender um pouco mais. Quem não viu, de repente seria interessante dar uma olhada. Quem já viu, fica como referência aí para retirar alguma dúvida aí que ficou. Na verdade, quando tu registra um domínio, tu está registrando um nome na internet. Então pode ser o teu nome, pode ser o nome da tua empresa, pode ser algum serviço que tu estejas precisando oferecer. Um nome vai te identificar dentro da internet. Então quando se fala em domínio, o domínio é justamente isso daí. Então tu vai registrar um nome onde vai ser apontado para um servidor ou para diversos servidores, aí vai depender muito da tua infraestrutura, e aí ele vai carregar o teu website, teu sistema, a tua homepage, o que tu tiver oferecendo ali para os teus visitantes, tá? Então, quando se fala em criar domínio, se está dizendo que tu está criando uma identidade na internet que as pessoas consigam te achar na internet, tá? Ou achar o teu serviço. Isso é um domínio. Exemplos de domínios: youtube.com é um domínio, Facebook é outro domínio, Twitter é outro domínio. Todas essas redes sociais, elas têm um domínio. O domínio é o nome delas. Eu sei que parece uma informação bem básica, mas como o intuito dos nossos vídeos é auxiliar as pessoas que estão começando na área de TI, essa informação se faz necessária. Tá ok, gente? Quem já tem um certo conhecimento, então de repente dá uma olhada na descrição, tem a minutagem completa ali de cada etapa desse vídeo. Quem quiser dar uma pulada, pula ali à vontade, não tem problema algum. Então, falando de domínios, existem diversos sites que fornecem serviços de domínio. Alguns, aí na grande maioria, eles são cobrados, né? O que de fato é interessante, porque tu tá comprando, tu tá cadastrando o teu nome lá. Então existe uma empresa que regula isso daí. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre a empresa que regula os nomes, mas quem quiser procure por ICANN ou ICANN, que é ICANN, é entidade sem fins lucrativos subordinada ao governo dos Estados Unidos, responsável pela alocação de espaços de endereços do protocolo de internet pela atribuição de identificadores de nomes. Dê uma olhadinha aí no site da ICANN, ou ICANN, né? Então, que seria um anacrônico em inglês para Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, né? Então, se coloca um nome na internet, tu tem que apontar esse nome para algum lugar, algum servidor ou redirecionador. Tu pode redirecionar esse teu nome para um outro endereço IP ou outro nome. Então existem diversas configurações que podem ser feitas dentro de um domínio. Esse vídeo toma como base apenas a criação de domínios grátis através de um serviço que eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam fazer os vídeos do projeto Root em laboratórios e também em VPS. Então quem tiver uma VPS, pode ser na Amazon, pode ser na Scaleway, pode ser na DigitalOcean, pode ser em qualquer empresa que presta serviço de hosting ou VPS, tu podes fazer nome, criar um domínio e apontar para esse teu servidor, para esse teu serviço. E nesse caso nós vamos utilizar um site onde disponibiliza gratuitamente domínios para que nós possamos então realizar esse teste com o wispconfig. Quem não viu os vídeos do wispconfig, também tem na descrição os vídeos do wispconfig, tem a playlist também wispconfig, então dê uma olhada ali. Sem muitas delongas, vamos direto ao ponto. Então eu deixei aqui para vocês no TXT
registrar domínios gratuitamente. Primeira coisa, nós temos aqui como fonte o site Freenom, tá? Então Freenom é um site que disponibiliza alguns domínios gratuitos, outros são pagos. Então, como eu acabei de falar, alguns domínios são cobrados, né? Claro que .com, .com.br, entre outros, tá? No caso aqui, eu tenho o .cf, é um domínio gratuito por um ano. Então eu posso fazer o meu nome.cf e ele fica gratuito por um ano. Para o laboratório nós vamos utilizar esse site, então eu vou copiar ele e vou colar ele aqui no meu navegador. Ao acessar esse site, nós de cara já temos aqui uma barra para pesquisar, Find a New Free Domain, então eu posso botar aqui um nome e verificar se está disponível. E aqui eu ainda tenho as opções de DNS, então o DNS do Freenom é 80 80 80 80 e 80 80 81 81. Ele parece muito com o do Google, né? O do Google é 8888 8844. Esse aqui são os servidores de DNS do Freenom, que é esse site aqui onde nós vamos cadastrar. É necessário utilizar o DNS deles? Não, não é necessário. Só que se tu quer fazer um teste mais eficaz, tu pode trocar a tua resolução interna da tua rede ou do teu próprio computador para o DNS deles. E assim ele vai automaticamente reconhecer o novo domínio criado. Caso tu não tenha tanta pressa, caso tu possa aguardar aí de 15 a 30 minutos, ele começa a se replicar aí pelos DNS do mundo. Se não tem tanta pressa, não precisa fazer essa alteração. E caso tu queiras vir a utilizar o DNS deles, podes configurar no teu host, no teu roteador ou até mesmo no teu servidor para utilizar o DNS deles. Eu não aconselho porque a latência é muito grande, tá? Então, como não é um DNS brasileiro, nós estamos no Brasil, não seria muito interessante. Claro que existem casos, né, como eu acabei de citar, que possa sim ser interessante utilizar esse DNS aí, tá? Primeiro caso aqui, nós vamos procurar por perroot.cf. Não, melhor, eu vou botar perroot. Vou botar só perroot, vou clicar para ele checar a disponibilidade. Então, nesse caso, agora ele vai fazer uma pesquisa e vai me dizer aqui que eu tenho algumas opções aqui, ó. Eu tenho perroot.ml, tá free, perroot.ga, free também, perroot.cf, free e perroot.gq, free. Abaixo eu consigo ver os pagos. Então, no caso, perroot.com custa $8,38, perroot.net $6. Então aqui $6,71. Aqui tem a tabela de preços caso eu queira comprar um domínio desses aqui. No caso, como é um teste, eu vou usar aqui, ó, perroot.ml, perroot.ga, perroot.cf, como é free. Então não tem problema algum, eu posso usar esse free aqui. E esse free, se eu selecionar aqui, ó, Get It Now, ou seja, pegue isso agora, eu vou clicar aqui nessa opção, que eu quero CF, e ele vai me jogar para uma tela, então, agora de checkout. Ó. Notem que eu tenho um domínio no meu carro e eu tenho a opção de checkout. Tá, e como é que eu sei que ele é free? Você está mandando eu fazer checkout? Porque ele pede para eu fazer um cadastro. Então, quando eu clicar em checkout, ele vai me jogar para uma tela, onde ele vai perguntar se eu tenho certeza que é esse aqui, ó. Aí eu posso remover ele nessa opção. Eu posso ainda ir até este domínio ou usar o DNS. Se eu clicar em Forward this domain, ele vai aqui pedir para mim redirecionar. Eu posso utilizar esse domínio para ele redirecionar para outro local ou ainda usar o DNS dele. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós não vamos usar nenhum nem outro por enquanto. Eu apenas vou selecionar aqui a quantidade de tempo que eu quero, o período, ó, então period, ó, período, então eu vou selecionar aqui, ó. Notem que é engraçado isso aqui, ó. Por 12 meses ele é gratuito, mas por um ano ele custa R$ 9,95. É um pouco estranho isso, mas tudo bem. Ó, então 12 meses. Eu quero 12 meses ele gratuito. Então eu vou clicar em continue e aqui agora ele vai me pedir então para que eu faça um cadastro. Ó. Então continue. Então eu vou agora ser direcionado para uma tela então de checkout. Então nessa tela aqui, como podem notar, é o meu carrinho de compras, né? O meu checkout. Então notem que os valores aqui, ó, é tudo zero. Nesse caso, eu estou dizendo que eu quero comprar um domínio perroot.cf com custo de $0. Aqui eu preciso informar um endereço de e-mail válido ou então utilizar alguma rede social como Google, Facebook ou Live. Tá? No caso aqui eu vou utilizar um e-mail que eu criei justamente para fazer esse tipo de cadastro em alguns determinados sites, que é
cadastro@projetoroot.com.br. Tá? É claro que vocês vão apontar aí para um e-mail válido de vocês. Aqui eu só estou fazendo um laboratório de teste e eu vou clicar aqui em verificar o meu endereço de e-mail. Quando eu fizer esta ação, o que vai acontecer? Eu vou receber um e-mail na minha conta de e-mail informada neste campo aqui, onde está o e-mail cadastro@projetoroot.com.br, e este e-mail vai conter um link de validação. Então vamos fazer essa ação. Eu vou clicar em Verify My Email Address, né, ou verificar o meu endereço de e-mail. Ao clicar nessa opção, então ele vai dar a informação que foi enviado um e-mail que será válido por 24 horas. Eu preciso verificar a minha conta de e-mail e ver se eu recebi este e-mail. Então vamos fazer o seguinte: eu já deixei aberto aqui o webmail, eu vou mandar atualizar aqui a página. Vamos ver se eu recebi esse e-mail. Ainda não recebi o e-mail. Vou voltar aqui. O e-mail é cadastros. Não é cadastro, é cadastros. Não tem problema que eu clique aqui novamente, tá bom, gente? Então eu vou clicar aqui. Ao preencher o e-mail cadastros@projetoroot.com.br, eu vou clicar em verifique meu endereço de e-mail. Então eu vou clicar nessa opção e vamos aguardar então o recebimento desse e-mail. Então notem que ele pede aqui para verificar a caixa de e-mail. E esse link que vai vir no e-mail será válido apenas por 24 horas. Vamos verificar o nosso e-mail. Vamos atualizar a página. Ó, recebemos então o e-mail do Freenom Email Verification. Então se eu abrir este e-mail, agora eu vou ter um link que será válido apenas por 24 horas. Começou a obra agora, 3 e quase 4 horas da tarde. Então nessa mensagem ele está dando aqui: caro consumidor, antes de completar a sua order, né, a sua compra, por favor confirme o seu endereço de e-mail pressionando ou clicando neste link a seguir. Este link aqui vai validar a nossa compra gratuita por 12 meses. Então vamos clicar nessa opção. Ele vai fazer essa verificação. Aqui ele vai perguntar mais algumas informações. Ó, no caso, com o link, ele já preenche aqui o domínio, tá? Já dá os valores aqui. E agora pergunta o seu nome. Eu vou botar aqui Diego Costa. A minha companhia é o Perrut. Não precisa endereço, não precisa nada disso aqui. Eu só vou precisar colocar uma senha que eu não esqueça depois. Então eu vou cadastrar uma senha e vou clicar então aqui na opção de que eu aceito os termos. I have a read, né? Eu li e aceitei os termos e condições. E vou clicar em Complete Order. Ao clicar nessa opção, não quero salvar a senha. Então vamos apenas completar aqui. Ele precisa do endereço aqui, ó. Rua 1. O CEP é 123456 e a cidade é a cidade. O estado Alagoas. Vamos ver se agora ele vai. Complete Order. Precisa do número de telefone também. O bom é que ele não verifica nada, né? Basta ter um número. Então notem que essa é uma fragilidade desse site, né? Não, a falta de verificação dos dados. Não salvar. Vamos ver se agora ele completa. Ok, a compra então foi confirmada com sucesso. Então Order Confirmation e ali a minha ordem, né, o meu número da ordem. Agora sim eu posso fazer as configurações devidas no meu DNS. Posso clicar aqui para entrar na área de cliente. Então vamos clicar aqui e ele vai me dar a tela de cliente. Claro que eu já estou logado porque eu já informei os meus dados, né, de acesso logo no cadastro, então ele já me manteve logado. Então, notem que aqui eu ainda tenho a possibilidade de utilizar o DNS deles, tá? Se eu quiser. Então tá aqui a 80, 80, 80, 80 e 80, 80, 81, 81. Não é necessário a utilização desse DNS. Caso eu precise utilizar, eu posso utilizar normalmente, é um DNS público. Então o que eu tenho aqui dentro da minha tela de login agora? Eu tenho meus services. Se eu for em services, eu vou ter em My Domains. Notem que ele está em inglês, eu posso ainda botar ele em português aqui, selecionando a linguagem, eu ainda posso escolher aqui português. Ao clicar ali em português, ele vai então deslogar, então eu vou precisar logar na minha conta. Então para logar na conta, eu vou precisar informar o e-mail. Agora que eu já informei o meu e-mail e a minha senha, eu vou clicar em login. Não quero salvar, vamos novamente trocar para português. O site não está bem em português, mas ó, parceiro, services, ó.
Então ainda tá aqui, tem algumas coisas em português, outras em inglês, tá, gente? Então a tradução do site ainda não está totalmente traduzida. Então eu tenho aqui My Domains, ó. Então em My Domains, agora eu tenho aqui o meu domínio, que tem a data de início dia 27/6/2017, o dia que nós fizemos o cadastro. O início do vídeo foi gravado uns dias antes, por motivos aí pessoais eu dei uma afastada, mas já estou de volta. A data de registro, a data de hoje, dia 27/6/2017, e ele vai expirar então dia 27/6/2018. Logo ele está ativo e o tipo é free, é gratuito. Tá, essas aqui são as informações que nós temos aqui. Se eu clicar aqui neste domínio aqui, ó, ele vai tentar abrir. No caso agora, ele está dando que não existe, servidor não encontrado, porque nós não configuramos o nosso servidor. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como configurar este domínio. Tá? Então eu vou clicar em Manage Domain. Ele vai abrir para vocês aí uma janela onde eu posso fazer algumas modificações, desde as informações, fazer um upgrade, algumas ferramentas. Então eu posso aqui ainda cancelar o domínio, fazer um registro de glue records, enfim. Então eu posso clicar em Manage Freenom DNS. Então clicando nessa opção, eu consigo agora fazer os apontamentos de DNS. Então notem que ele não tem nenhum recorde, né, nenhuma informação aqui cadastrada, e nós vamos entender agora como que funciona este apontamento. Como eu deixei no TXT para vocês, que está na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso ao TXT onde eu mostro exatamente a primeira parte do registro e a segunda parte é o apontamento. Então, para apontar como o exemplo abaixo, target A para o IP do seu ISP-config. Então, por que eu estou mostrando dessa maneira aqui para o ISP-config? Porque nós vimos agora uma série sobre o ISP-config. Esse vídeo ele fica como um complemento à série ISP-config, porque nós vamos utilizar conhecimento que estamos vendo hoje nos vídeos futuros. Então, aqui eu estou tratando como ISP-config para o próximo vídeo vocês fazerem exatamente esse exemplo. Tá? Não necessariamente precise fazer, mas quem quiser treinar, quem quiser fazer o laboratório para ver como é que funciona, seria bem interessante fazer. Claro que não com o Perroot, porque já vai estar registrado, tá? Mas podem criar um outro aí e testarem com seus e-mails aí. Então, no exemplo, eu vou precisar fazer um cadastro exatamente como está aqui, e eu vou explicar isso daqui da seguinte maneira para vocês. Nós fizemos aqui no Projeto Root alguns vídeos sobre DNS. Então, tanto que a referência do vídeo sobre DNS está aqui para vocês no TXT e também tem na playlist do Projeto Root. É só procurar ali playlist DNS que vocês vão encontrar os vídeos relacionados ao DNS, tá? Então, aqui eu preciso fazer alguns apontamentos. Então, eu vou fazer um apontamento do tipo A, que é o apontamento para o IPv4. Esse aqui vai ser o IP do seu ISP-config. Nós não sabemos ainda, então por isso que eu coloquei aqui ele do tipo XXX. .xxx.xxx.xxx, tá? Porque nós não temos ainda o nosso endereço do ISP-config. Eu estou apenas mostrando para vocês. Depois nós vamos precisar fazer um MX para ter o que? E-mail no nosso ISP-config. Então, como nós vimos nos vídeos passados, nosso ISP-config ele trabalha com serviço de e-mail. Então, para que funcione, eu preciso colocar então o apontamento para o DNS. Então, eu vou utilizar um MX para perroot.cf com a prioridade igual a 10, tá? Aqui eu botei como 10, poderiam colocar 1, 2, 3, mas o padrão é 10, 20, 30, esse é o padrão que é utilizado. E também nós vamos precisar utilizar o SPF, que é para ele permitir ao administrador de um domínio definir os endereços das máquinas autorizadas a enviar mensagens nesse domínio. Muitas vezes se instala um servidor de e-mail e não se configura o SPF corretamente e acaba que alguns e-mails não são recebidos ou não são enviados corretamente. Então, para que o serviço de e-mail funcione corretamente, nós precisamos colocar duas entradas no DNS. Notem que é bem simples. Eu vou precisar fazer um apontamento do tipo A, depois um MX e um TXT, que é o SPF, que é para ele fazer então o serviço de Sender Policy Framework, né, o SPF, para ele permitir o envio de e-mails. Então eu vou utilizar padrão e aqui eu vou
configurar SPF da seguinte maneira: v igual a SPF1, então é a versão do SPF1, e vou incluir com include dois pontos underline SPF.perroot.cf till all, tá? Ou how, que é para permitir todos. Dessa maneira eu estou dizendo para o meu servidor que todo e-mail que tem como o endereço perroot.cf, para que aceite o envio de e-mails através deste domínio, tá ok, gente? Então, ficando bem simples agora preencher. No caso, aqui na nossa tela de cliente, eu vou apenas colocar aqui o nome. No caso do primeiro, deixa eu tentar botar ele na janela aqui para mostrar para vocês. O primeiro, o name, vai ficar vazio, ó. Então aqui o primeiro campo não vai aparecer. Vai aparecer o tipo A, é padrão aqui o TTL, ó. O que é o padrão aqui? É 14440. E depois eu preciso botar então o meu IP. No caso aqui eu não sei o meu IP, então eu vou simular para vocês xxx.xxx.xxx.xxx. E se eu quiser colocar mais um, eu vou clicar em mais aqui, ó, More Records. E aí depois eu vou preencher com o meu MX. Então, ao invés de ser um apontamento do tipo A, eu vou fazer aqui um tipo MX. E aí eu vou colocar então quais são os dados do meu MX, que no caso aqui, como eu coloquei, vai ser do tipo padrão, TTL, perroot.cf, então aqui ó, perroot.cf, e aqui a minha prioridade vai ser 10. Feito isso, eu também vou adicionar um novo recorde e vou colocar agora do tipo TXT. Só que aqui eu preciso informar que o name dele, né, o nome dele vai ser SPF. E no SPF, como eu informei para vocês, está aqui a regrinha para o SPF. Vocês podem colar aqui ó, e substituir pelo domínio que vocês criaram. Copiei, colei aqui e aí eu posso substituir, né, conforme eu coloquei aqui para vocês. Vocês podem substituir pelo domínio de vocês aqui, ó. Vocês vão substituir o início aqui, se for, claro, no modo que nós vimos a configuração do Freenom, tá? Se for outro domínio, tem que configurar conforme o outro domínio. Essa configuração pode ser aplicada a outros tipos de serviços de DNS? Sim. Esse aqui é o serviço de DNS do Freenom, que é gratuito. Porém, toda a parte teórica funciona tal qual. Então, se for um outro servidor de DNS, como o Registro BR, como o GoDaddy, enfim, qualquer outro vai funcionar com a mesma base teórica. Tá? Você sabendo o apontamento, é só apontar conforme a estrutura aí do serviço de vocês. Nesse vídeo o propósito era mostrar essa parte para vocês, introdutória à gerência de DNS com a utilização de um DNS gratuito, para que vocês possam ir fazer laboratórios. No próximo vídeo nós vamos utilizar o que? Uma VPS com o ISP-config, que foi o prometido no vídeo anterior. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui como uma introdução ao da VPS, porque esse conhecimento aqui vai ser aplicado lá na VPS. Então, por que eu botei aqui como um X, ó, o meu target? Porque eu não tenho ainda a VPS ainda montada. Quando eu for montar a VPS, quando eu for instalar o ISP-config, aí eu vou saber o IP e vou preencher aqui no meu Freenom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um pouco introdutório e eu sei que foi uma parte introdutória para a próxima videoaula, que vai ser lançada no próximo final de semana, mas eu acho que vai ser bem interessante que vocês tenham esse conhecimento aí de DNS. Aí até mesmo porque esse tipo de gerência, ela tem que ser utilizada para que o teu ISP-config funcione numa VPS. Se não é no Freenom, vai ser em outro sistema de DNS, mas tu tem que ter um DNS para ele poder apontar para o endereço do teu ISP-config, senão não vai funcionar. Tu vai ter que acessar o teu ISP-config através de IP, como nós vimos nos vídeos de instalação do ISP-config. E aqui o interessante é acessar por nome, por isso que nós criamos o nome Perroot, para que quando eu digite perroot.cf, ele caia então na página do ISP-config. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos e valeu!